para o Vasco ter mudado tanto essa postura? Um primeiro tempo que o Vasco praticamente jogou no lixo esses 45 minutos e no segundo tempo jogou com um jogo com cara de clássico como não jogou no primeiro. A tua pergunta já tem a resposta, né? Você já está perguntando e respondendo. Foi isso mesmo. No primeiro tempo muito abaixo. Segundo tempo a gente inverteu o Tietê ali com o Zuccarello e pediu uma atitude, pediu mais confiança, jogar com mais clareza as possibilidades que estavam aparecendo dentro de campo. E a resposta foi muito boa, né? Atitude, comportamento, qualidade, principalmente os primeiros 25 minutos aí, com possibilidade de empatar. Infelizmente não empatamos, e na parte final do jogo a gente tomou o segundo jogo. Mas foi isso, foi mais essa questão mesmo de comportamento, de confiança, e também essa questão tática aí da troca dos jogadores de lado aí surtiu um efeito positivo. Faltou confiança no primeiro tempo? Faltou a gente abrir mais linhas de passe e jogar um pouquinho mais para frente. Boa noite, Carilli. Jonathan Santos, BTB Esportes. É claro, é nítido, né, a falta de peças nesse momento, principalmente pelos lados no ataque do Vasco. Hoje teve informação do Vasco fechado com o Benjamin Garré e surgiu a informação também do Nuno Moreira do Casa Pia. Queria saber se foi um pedido seu, se é um jogador que te agrada, como é que você vê essa necessidade no momento do Vasco reforçar ainda nesse período da janela. Obrigado. Sobre isso, enquanto o jogador não estiver aqui, eu não vou falar, tá? A diretoria tem trabalhado bastante. Marcelo Santana está fora do país aí fazendo a correria que tem que ser feito, e assim, sobre os jogadores eu passo para a diretoria falar sobre isso daí, né? Para quando estiver aqui dentro a gente comenta sobre os atletas. Fábio Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. Eu queria te perguntar sobre o garoto do Zuccarello. Primeiro tempo de uma postura, segundo tempo ele se soltou bastante. Queria que você fizesse um comentário daquilo que você queria dele e o que ele te entregou. No primeiro tempo, falando especificamente dele, faltou ele abrir mais o campo aqui pela esquerda quando o Piton estava abaixo para jogar. O Piton não tinha essa linha de passe aqui na frente dele, embolou um pouquinho o jogo por dentro, mas é um garoto que tem personalidade, um garoto que tem muita qualidade e que aos poucos vai entendendo o que é profissional, que é entendendo. Imagina a cabeça dele, um clássico como esse, a gente acompanha ele na Taça, e eu gostei do que eu vi na Taça pela TV, por isso está trabalhando com nós, e também tem outros jogadores ali que eu já falei sobre isso, que nos agrada bastante, que vem trabalhando muito bem. Não, é o segundo tempo do time, né? Você vai para o intervalo assim, poderia ter feito muitas substituições, o time foi muito abaixo. Então, para que crucificar nesse momento e tentar organizar com os mesmos jogadores, né? E a resposta foi boa. Um segundo tempo com uma atitude muito diferente, que tem que ser Vasco, que tem que encarar um clássico e que tem que ser Vasco sempre. Foi isso que eu falei agora no final do jogo. Carilli Danilo do Expresso 1923, insistindo um pouco nesse primeiro tempo, pareceu um time apático, e até olhando o histórico, e aí não de você aqui no Vasco, mas no histórico dos últimos anos, é um Vasco que tem dificuldade para jogar com o rival, e a torcida que vem a campo no estádio começa a ver esse primeiro tempo. Eu imagino a insatisfação também sua no intervalo dos jogadores. Tem como falar um pouco mais do que foi essa conversa no intervalo, porque eu acho que a torcida vaiou o time quando saiu, mas tem todo esse histórico de dificuldade de jogar com o Flamengo, de ser empurrado nas suas linhas e não conseguir trocar passes, não conseguir chutar gol. Você pode falar um pouquinho pra gente mais? Só vou repetir o que eu já falei, né? A conversa do intervalo foi isso. Mudamos ali o Zuccarello com o Tietê de lado, pedimos para que jogasse mais para frente. A gente no primeiro tempo do meio de campo recuando a bola para o Léo e o Flamengo subindo a pressão, tentar esse passe para frente, colocar a bola no pé dos nossos meias, né? E a resposta foi muito boa, né? Isso, nada de dura, nada de gritar, e sim buscar soluções para que a gente voltasse melhor para o segundo tempo. Boa noite, Carilli, tudo bem? João Guerra, do GE. Eu queria falar sobre o setor defensivo, principalmente a dupla de zaga, né? O Lucas Freitas e o João Vitor.
na minha avaliação, eles ficaram bastante expostos assim por conta do meio campo, que estava dando um espaço maior ali na frente da zaga. E eu queria perguntar para você como é que você avalia a postura dos dois nesse sentido, até porque eles foram bem avaliados pela torcida no fim do jogo, assim, foram dois jogadores que salvaram em relação ao que a torcida espera, assim, a torcida pensa. Mas eu também queria te perguntar sobre a questão do Maurício Lemos, que fez a estreia agora no segundo tempo. O Lucas Freitas, eu não sei se ele sentiu alguma coisa, foi só cãibra. Então eu queria que você avaliasse como é que foi esse sistema defensivo no geral, a zaga e a estreia do Maurício Lemos nesse segundo tempo. Obrigado. Se comportaram muito bem, já acompanhei bastante o Freitas no Juventude, e o primeiro jogo que ele fez lá em São Januário ele foi muito bem. Hoje fez um clássico muito bom contra um ataque difícil de marcar, um jogador que tem muita velocidade, que sabe usar bem o corpo, apesar de não ser um cara alto, um jogador alto, né? Então se comportaram muito bem. O Maurício chegou e já tinha um tempo que ele não jogava desde o ano passado, sentiu um desconforto na perna onde atrasou um pouquinho a preparação dele, mas os últimos dias vem treinando bastante, vem treinando muito bem, e acredito que quando tiver essa oportunidade vai dar a resposta que todos esperam. O Freitas, ele saiu por cãibra? Pediu, ele caiu na área e levantou o braço pedindo ali, acho que foi cãibra. Boa noite, Carilli, aqui o Sérgio, podcast Cosmaltino. Nós vimos hoje o time voltando o que a torcida via ano passado, chutão para frente para o Verratti disputar, e deixamos de ver aqueles 2 primeiros jogos com o time com toque de bola. Eu até falei contigo em São Januário que o time estava com paciência para jogar. O que aconteceu nesses jogos do segundo jogo para cá que não consegue mais fazer isso? E vimos até uma discussão entre o Jardim e o Verratti no final do primeiro tempo, né? Começando por essa discussão, eu não vi, tá? Não sei se é porque eu saí primeiro ali, eu não vi. Primeiro tempo foi de chutão, né? Segundo tempo a gente rodou a bola, procurou trabalhar pelos lados. Só pensando rápido aqui, quantos cruzamentos o Puma chegou e fez no jogo. Zuccarello também chegou, Piton pela esquerda, mas o primeiro tempo foi abaixo como todo mundo, não achando alternativas e fazendo essa bola longa no Verratti, que não é o melhor para nós, porque a gente não tem jogadores para atacar espaço se o Verratti daqui um pouquinho ganhar a bola. A gente não tem característica para isso, por isso que a gente tem que ficar com a bola no nosso pé, abrir melhor linha de passe para que a gente entre no campo do adversário com a bola no nosso pé, né? Estamos tendo dificuldades, né, mas eu acredito que é o melhor que a gente tem que fazer e persistir e trabalhar com essa ideia de jogo. Boa noite, Carilli. Roberta Barroso, da ESPN. Eu gostaria que você falasse dessa semana decisiva para o Vasco, que vai ser muito intensa. Na terça-feira tem a Copa do Brasil, no outro final de semana outro clássico, decisões importantes. Eu quero saber como equilibrar tudo isso. Obrigada. Primeiro é pensar terça, né? A gente não consegue, já são tantas coisas que a gente tem que trabalhar para terça, sem ter muito tempo para treinar, e depois a gente pensa no clássico, um clássico mais do que decisivo, onde a gente tem que fazer a nossa parte. Provavelmente pode acontecer de amanhã a gente sair fora do G4, né? Então é um jogo que a gente tem que fazer a nossa parte depois no final de semana e ver o que a rodada nos apresenta, se realmente a gente estiver fora. Então agora a cabeça terça-feira, o jogo decisivo, que a gente sabe da importância que está o campeonato, a Copa do Brasil, né? Todos valorizando demais e a gente também valorizando, e vamos se preparar bem para fazer um grande jogo. Carilli, vai ser uma preparação especial, uma mobilização especial, porque uma semana é a mais decisiva aí desse início de ano, né? Tem a Copa do Brasil, que é muito valorizada pelo que o Vasco fez também no ano passado, e essa tentativa de classificação para o Carioca, né? Você pensa em alguma mobilização diferente, porque não vai ter tempo assim de treinar? E sobre o Coutinho, né, que atuou todo o tempo, ele vem de um desgaste, né, de um edema na coxa. Tem alguma preocupação em relação a ele para esses 2 jogos? Olha, eu já respondi como eu vou responder em outras situações. Eu acabei um clássico agora contra o Flamengo, cara. Não pensei ainda no que fazer, né? Estamos passando esse jogo, amanhã vamos nos apresentar de manhã para o treinamento, né? Já tem uma... Não estou falando de escalação, estou falando de mobilização, essas coisas. Não pensei em nada, não tem nem como pensar, né? A partir de amanhã, sim, sentar, analisar, ter uma reunião com os atletas para a gente decidir qual a melhor forma para a gente levar o jogo para terça-feira.